Qual é o seu relatório diante de Deus? Que relatório você tem apresentado ao Senhor? Nós sabemos que nós precisamos trazer coisas boas nos nossos relatórios. Nós conhecemos a história de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram enviados juntamente, ele mais 10, ao total 12 homens, para entrar em uma terra que desde o início em que o povo saiu, Deus estava falando, estava dizendo que aquela terra era uma terra muito boa, era uma terra que manava leite e mel e que o Senhor daria ao seu povo. E ao chegar neste lugar, Moisés determinou que 12 homens entrassem nesta terra e ficassem ali por 40 dias pesquisando, analisando, fazendo um relatório de tudo o que ele via para saber como eles iriam entrar, qual seria a estratégia para eles dominarem aquela terra, para eles tomar posse daquilo que Deus já havia preparado para eles. Estava tudo dentro do padrão, estava tudo determinado. E estes homens foram 12 homens, um de cada tribo, e foram Josué e Caleb, e trouxeram os relatórios para Moisés. E todos os relatórios eram tristes, não eram bons. 10 relatórios dizia que não dava, que era impossível, que as cidades eram fortes, que os muros eram cidades bem muradas, cidades fortificadas, e que os seus habitantes eram gigantescos, eram homens fortes e gigantes, que não daria. Mas ali, no livro de Números, no capítulo 13, Josué e Caleb, ele faz calar o povo e diz: não é nada disso, não existe nada disso que vocês estão falando. A terra é boa, a terra realmente mana leite e mel. Existe sim lá um povo forte, mas mais forte é o nosso Deus. Deus, ele prometeu e ele nos dará esta vitória. Este foi o básico do relatório que Caleb e Josué trouxeram ali para Moisés. Mas o povo se revoltou, o povo não aceitou, o povo preferiu seguir aquele relatório ruim, aquele relatório horroroso, falso, que desacreditava de Deus, que não depositava a confiança no Senhor. Então nós precisamos saber qual é o relatório que nós estamos formando, o que é que nós estamos mentalizando, o que é que nós estamos marcando nas nossas vidas para entregar este relatório ao Senhor. É um relatório de confiança, é um relatório de esperança, é um relatório de certeza, é um relatório de vitória, é um relatório que vai nos levar para frente, ou é um relatório que vai nos fazer retroceder, voltar, caminhar por mais 40 anos no deserto, para podermos chegar às nossas vitórias. E nós sabemos ali que Caleb e Josué, de todo aquele povo, foram os dois únicos que acabaram entrando na terra prometida. Eles caminharam por mais 40 anos, mas eles chegaram lá. Os outros, aqueles que seguiram aquele relatório falso, aquele relatório horroroso, aquele relatório que desacreditava de Deus, que não cria no Senhor, aquele relatório, aqueles que seguiram este relatório, morreram no deserto, com picadas, cobras, com doenças, com pestes,
mas Josué e Caleb venceram. Então, quando nós apresentamos um relatório bom diante de Deus, quando nós apresentamos coisas que edificam ao Senhor, coisas que depositam a fé, que louvam, que adoram ao Senhor, nós seremos vencedores. Aqui nessa história, nós vemos que Caleb, ele foi perseverante, ele foi um homem de coragem, ele foi um homem de fé, ele foi um líder extraordinário e ele foi fiel. E por isso ele viveu tantos anos e com tanta força para poder vencer, para poder chegar ao lugar que Deus havia prometido e que ele creu. Então, quando nós cremos nas promessas do Senhor, quando nós acreditamos na promessa do Senhor e quando nós seguimos as suas ordens, os seus mandados, quando nós ficamos fiéis, ele nos leva. Nós precisamos perseverar. A perseverança de Caleb é uma lição inspiradora para todos nós. Ele nos mostra que é preciso manter a confiança em Deus, mesmo diante de situações difíceis e desafiadoras. Mesmo depois de enfrentar a rejeição dos outros espias e do povo de Israel, ele não desistiu da sua fé e da sua confiança em Deus. A perseverança de Caleb nos ensina que devemos ser paciente e persistente em nossas lutas diárias. Mesmo quando as coisas parecem impossíveis, mesmo quando as coisas parecem difíceis, mesmo quando as coisas parecem que não vão acontecer, devemos confiar e acreditar que Deus, somente Deus, Ele é capaz de cumprir as suas promessas em nossas vidas. É preciso ter uma visão positiva e encorajadora das coisas, como Caleb teve quando assumiu a sua missão de espiar a terra em Canaã. Então, nós precisamos ter uma visão positiva, nós precisamos olhar positivamente para as coisas e ter uma decisão encorajadora das coisas. Precisamos confiar em Deus. Caleb é um exemplo de como a fé em Deus pode nos ajudar a superar obstáculos aparentemente impossíveis. Aparentemente, aos nossos olhos, impossíveis. Ele confiou nas promessas de Deus e acreditou que poderia conquistar a terra de Canaã, mesmo diante dos gigantescos homens fortes que haviam ali, mesmo diante dos gigantes anaquins que lá viviam. Essa fé inabalável em Deus é uma lição importante para nós hoje, nos mostrando como a confiança em Deus pode nos dar coragem e esperança e a certeza que mesmo em meio às dificuldades nós seremos vencedores. Então, para que nós possamos ter esta vitória, para que nós possamos vencer, para que nós possamos nos encher de esperança, fortalecer a nossa fé, nós precisamos seguir este exemplo de Caleb. Não importa os relatórios que você está vendo, o que importa, o que vai contar é o seu relatório, é o que você está relatando diante do Senhor. Você está relatando que você crê, que você acredita, que você tem fé, que você tem esperança, que você vai vencer, que você vai passar. Você vai passar, porque é o seu relatório que conta. Não adianta a circunstância mostrar que não. Não adianta alguém dizer que não. Não adianta alguém falar, olha, não vai dar nada, isso não vai virar nada, você não vai conseguir, não. Faça um bom relatório diante de Deus. Faça como Josué, faça como Caleb. Caleb sempre se mostrou corajoso diante dos desafios. Ele e Josué foram os únicos espiões que acreditaram que poderiam conquistar a terra de Canaã, e seu exemplo inspirou
outros a seguirem em frente. A vida de Caleb nos ensina que a coragem e que acreditar em si mesmo e em Deus nos ajuda a superar os nossos medos e enfrentar todos os desafios que vêm pela nossa frente. Nós não podemos desistir, nós temos que acreditar. O mesmo Deus que viu o relatório de Caleb e de Josué e que permitiu que ele vencesse todos os obstáculos do deserto por 40 anos e que chegasse ali naquele lugar aos 85 anos de idade, e ele declarou: me dá a minha parte, porque eu estou com 85 anos de idade, mas eu ainda tenho a mesma força de quando era jovem, para tomar posse desta terra e expulsar esses gigantes que estão ali. É assim que Deus faz quando nós acreditamos nele, quando nós confiamos nele, quando nós depositamos toda a nossa esperança no Senhor, quando nós relatamos a ele aquilo que é bom, deixando as coisas ruins. Vamos relatar a nossa vitória. Não vamos olhar para os gigantes, não vamos olhar para os muros, não vamos olhar para as cidades fortificadas. Vamos olhar para o Senhor, porque é Ele quem nos dá a vitória. Vamos fazer como Caleb, que depois de ouvir os 10 relatórios ruins, ele afirmou: realmente os moradores são fortes, mas o nosso Deus nos dará esta terra. O nosso Deus é mais forte. Ele creu, acreditou, e por isso ele entrou na terra prometida, por isso ele venceu, e você vai vencer, e nós vamos vencer, porque nós estamos fazendo um relatório de fé, de confiança, de força, de esperança no nosso Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente, Jesus sempre na nossa frente.